Boa noite. Esta chamada está sendo gravada. Pronto. Boa noite. Boa noite a todas as pessoas que estão aqui assistindo. A gente está continuando o ciclo de webinars do programa de pós-graduação em psicologia, que teve início lá com Ian Bandeira, mestre em psicologia. Então, esse foi o primeiro. O tema dele foi Psicodiagnóstico Interventivo Psicanalítico, um relato de pesquisa. Hoje, a nossa convidada é a mestra Ana Letícia, minha mestra em psicologia, logo eu já apresento ela. E o próximo webinar vai ser meu, eu que vou apresentar no dia 19 de junho, às 7h30 da noite, com o título de O Livro de Imagem para Pequenos Leitores, uma proposta de avaliação e intervenção. E depois, na sequência, vai ter no dia 28 de julho, com a Rebeca de Almeida Pessoa, às 7h30 da noite também, com o tema Minha Mãe é Maria Ninguém, trajetória de mulheres cujas maternidades foram destituídas. Bom, então, dando início hoje, né, eu vou apresentar a Ana Letícia, um pouquinho do currículo dela. Só um minutinho aqui. Bom, vou parar também a apresentação. A Ana Letícia Alves Moraes é psicóloga formada pela Universidade Estadual de Londrina e mestra em psicologia na linha 2, Psicologia Social e Processos Institucionais, com pesquisa em práticas clínicas racializadas e antirracistas sob a perspectiva de psicólogas negras. Atua como psicóloga clínica, propondo a psicologia social como abordagem a partir de uma perspectiva interseccional que considera os atravessamentos de raça, gênero, classe na constituição da subjetividade. É docente no ensino superior na Faculdade Norte, na Facnopar de Apucarana, e integrante da Comissão Étnico-Racial do Conselho Regional de Psicologia do Paraná. Bom, então eu passo a palavra. Ana Letícia pode compartilhar slides, se assim for, se assim você quiser. Tá? Olá, boa noite. Eu vou já compartilhar, que acho que vai ficar mais fácil antes de eu começar a falar. Tá meio, por aqui hoje a internet não tá muito boa, tá tudo meio travado, então qualquer coisa vocês me avisem, que já foi durante o dia meio, não foi muito bom. Então eu vou colocar, e aí qualquer coisa a Nai vai me avisando. Então, boa noite, agradeço a presença de quem está aqui, para ouvir, compartilhar um pouco dos resultados dessa pesquisa, né? Então, para além de quem está aqui, acho que, né, depois com a gravação a gente pode continuar disponibilizando, porque a ideia dessa pesquisa, né, e não só disso que eu vou falar enquanto resultado, né, desses 2 anos de mestrado, são conteúdos e são coisas que foram aprendidas no contato com outras pessoas e que eu gostaria que também chegasse, então, a partir disso, a tantas outras pessoas, né, como eu falei no vídeo de apresentação, que coloquei nas redes sociais, a ideia dessa pesquisa é chegar em outras pessoas que também possam trazer o retorno sobre isso, né? O que fez sentido, o que fez pensar, ou o que não fez sentido. Então, acho que a ideia é essa. Se quiserem, ao longo da minha fala, me pararem, fazerem, né, questionamentos, perguntas, eu estou aberta a isso. Acho que minha turma lá da Facnopar está aí, então agradeço se vocês estiverem ouvindo. Um beijo para vocês. Acho que bora começar, então. Essa pesquisa começou, né, acho que, não sei se para todo mundo, mas pelo menos para mim, foi muito de uma inquietação pessoal, né, de pensar como eu poderia trabalhar uma prática clínica inicialmente aí racializada, mas ao mesmo tempo também não só racializada, com uma proposição antirracista. Então eu comecei a pensar, porque eu trabalho com a clínica, né, me formei na UEL em 2018 e já saí da faculdade direto para a clínica,
inicialmente dentro da psicanálise, e aí depois, até por um processo de radicalização política, eu fui saindo e buscando outras possibilidades de abordagem. Então, eu comecei a pensar, né, na ideia dessa pesquisa a partir de uma problemática que se inseria nessa psicologia que se propõe a difundir, a estudar, a formar só a partir de teorias, só a partir de referências que são europeias, que vão estudar a ideia de um sujeito universal, de um sujeito que, se ele é universal, ele se coloca nesse lugar, né, que esses autores vão dizer branco, masculino, cis, hétero, cristão, europeu, burguês, e que essa ideia até de universalidade, né, que é o que eu costumo falar bastante, que se a gente não diz quem é o sujeito que a gente vai atender ou quem são os sujeitos, a gente parte do pressuposto de que esses sujeitos são iguais, né? Então, que eles partem de um lugar comum, que eles são pessoas semelhantes, e essa não é a realidade, né? Então, eu pensei nessa lógica de destruição e reconstrução a partir de uma ideia de destruir essa psicologia que eu aprendi, que fez muito parte da minha formação, de uma psicologia implicada em estudar pessoas que não estavam no contexto brasileiro, e construir, né, uma psicologia que seja social, que seja racializada e que seja eticamente comprometida com os sujeitos, né? Então, a partir de uma perspectiva interseccional, entendendo que nós somos produzidos a partir de concepções de raça, de classe, de gênero, e que a psicologia ela também vai partir de pressupostos que se constroem também dentro dessa realidade, né? Então, se a gente vai pensar a realidade brasileira, a gente precisa pensar os atravessamentos dessa realidade, desse contexto, na construção da subjetividade das pessoas, e aí com que a gente vai trabalhar dentro da psicologia ou até dentro da clínica, que é meu foco, né? A produção do sofrimento mental, né? A produção do sofrimento psíquico. Da onde vem isso? Como é produzido o sofrimento, né? Então, eu parto da ideia que o sofrimento também é produzido socialmente. Então, o problema da pesquisa surgiu de entender, de buscar quais são as estratégias e referências utilizadas por mulheres negras, cis e transexuais e travestis, psicólogas, para desenvolver uma prática clínica racializada e antirracista no Brasil, considerando o histórico de racismo na sociedade e na saúde mental. Então, aqui já começam algumas questões, né? Porque a ideia que eu propus desde o início é buscar, a partir dessas mulheridades que eu tive contato dentro da pesquisa, o que elas já fazem, né? Então, assim, o que elas já entendem enquanto prática racializada e antirracista dentro das próprias práticas. Então, um ponto que foi bastante interessante, assim, foi perceber que existem, de fato, essas ferramentas, existem, de fato, essas estratégias, mas que, às vezes, elas não são nomeadas, ou, às vezes, elas ficam no campo da invisibilidade, e que, talvez, essa possibilidade de construção coletiva possa trazer, né, isso para a gente pensar junto, né? Então, quais são essas estratégias e considerar que a psicologia no Brasil ela vai sair de um contexto colonial, escravocrata, né, de uma invasão portuguesa que destruiu uma população, né? Eu acho que muitas vezes quando eu vou falar isso é sempre essa ideia de mas de novo, a gente tem que falar isso, né? Por que a gente tem que ficar repetindo? Até escutei isso em aula já algumas vezes, né? De putz, mas isso já passou, por que a gente tem que ficar rememorando? Mas porque o contexto brasileiro é construído a partir dessa realidade, e isso tem marcas na forma como a gente vai trabalhar não só a saúde mental, mas como a gente vai pensar tudo dentro da realidade brasileira. Então, os processos de saúde mental também inseridos nessa perspectiva. Acho que não está aparecendo as imagens, né? Deixa eu só ver aqui, deixa eu Não. só. Acho que deve ser internet, né? Sei lá. Vou tentar atualizar, mas se não aparecer, não tem problema. Ah lá, agora lascou com tudo. Espera aí, gente, só um minuto. Vou tirar e vou colocar de novo.
Acho que agora vai. Só voltar a apresentar. Caso não dê, você me manda o link, né? Se tiver pela internet, eu compartilho aqui. Tá, beleza. Vamos ver se vai. Acho que foi. Então, retomando, né? Eu coloquei aqui como compromisso ético-político e na pesquisa vai aparecer também na justificativa, eu utilizei essa música do Emicida com Gilberto Gil, enquanto justificativa também do trabalho, para pensar o que eu quero pensar aqui, né, com esses dois pontos. Eu quero pensar essa ideia de que é muito particular, né, é muito própria do movimento negro, inclusive, essa ideia de repartir, né, de construir e repartir. Vai lá, mas você volta com alguma coisa para você compartilhar com as pessoas. E isso ficou muito evidente para mim desde o começo. Assim. Então, como justificativa, né, e como compromisso ético-político, essa pesquisa também se inscreve nesse campo de construir conhecimento, de pegar esse conhecimento que já existe, mas também o conhecimento que a gente vai produzir junto, e que eu produzi junto também com essas mulheridades que eu tive contato, nessa ideia, né, essa música do É Tudo Pra Ontem, do Gilberto Gil e do Emicida, vai dizer, né, viver é partir, voltar e repartir. Então, acho que eu já começo esse processo pensando esse conhecimento produzido também nessa partilha, né, de conseguir trazer isso. E como fala o Djonga também nesse álbum Ladrão, que ele vai dizer, né, que a avó dele fala para ele, né, vai, ganha o mundo, mas não esquece de olhar para trás, não esquece de voltar. Então, acho que é sempre essa busca que às vezes a gente esquece dentro da academia, né, de entender de onde se produz esse conhecimento e de trazer esse conhecimento de volta também, não no sentido de uma hierarquia, né, de um conhecimento que eu produzo aqui, nossa, olha aqui, eu trago para você, não, mas de uma construção coletiva. Então, por isso que para mim é muito importante, eu estou já ansiosa para saber as reverberações dessa pesquisa, assim, né, para ver de fato o que faz sentido, o que a gente pode entender a partir dessa perspectiva. Também pensando nessa ideia desse álbum do Djonga, que ele vai tensionar essa lógica do ladrão, né? Esse lugar associado ao negro. Então, dizem que nós somos ladrões, né? Que o estigma social vai dizer ladrão, é bandido, tudo que há de coisas negativas, mas que ele vai tensionar essa lógica dando esse nome, né? Então, se vocês falam que eu sou ladrão mesmo, né? Então, foi algo que também tem a ver com a minha pesquisa, no sentido de que eu fui percebendo, né, a partir até do contato com as referências, o quanto que os saberes que são negros, eles são considerados marginais, subalternos, e de uma hierarquia inferior, e que eu assumo isso também nessa pesquisa de dizer, então se é subalterno mesmo, mas a gente vai produzir, a gente vai continuar trazendo isso enquanto algo importante, porque a gente tem muito para dizer. Né? Então, os conceitos chaves para pensar essa pesquisa, acho que é importante situar que eu peguei 4 conceitos de autores marxistas, mas que não me proponham a fazer um trabalho marxista. Né? As referências, inclusive, elas vêm de várias perspectivas teóricas, e esse é um ponto também que eu marquei bem com as psicólogas que eu entrei em contato, que era independente de abordagem de referência, né? Então, para dizer também que é independente daquele lugar que elas se colocaram e que elas dizem trabalhar, que a gente vai pensar esse conhecimento. Então, inicialmente, aí a interseccionalidade, pensando, né, a Kimberly Crenshaw, ela vai dizer dos fluxos discriminatórios, né? Então, como a gente vai se encontrar nessa interconexão entre raça, classe e gênero, e como isso vai dizer o nosso lugar dentro da sociedade, né? Então, o exemplo que ela traz, eu posso dizer, dentro de uma fábrica tem igualdade porque existem homens e mulheres, eu consigo dizer que tem homens e mulheres trabalhando juntos, mas quem são esses homens e mulheres, né? Porque se são homens e mulheres brancos, não há uma igualdade, né? Não há uma valorização também de outros trabalhadores. Onde estão os outros, né? Então, é igual no Paraná, por exemplo, né? O Ratinho está fazendo, estava, né? Quando ele estava aí na disputa do governo, que ele estava fazendo uma propaganda dizendo que no Paraná diminuiu
as taxas de mortes, né? E aí era, nossa, como a segurança pública funciona no Paraná, porque a gente diminuiu os índices, e aí a gente vai ver que os índices em relação às pessoas LGBTs aumentaram muito, né, os índices de morte. Então, essa é a importância de uma visão interseccional, porque se eu entendo que as mortes diminuíram no geral, eu não vou ver os fatores, né, eu não vou ver esses fluxos que vão identificar que a população trans, por exemplo, está morrendo, né? Por que a população trans está morrendo? Então, essa é a importância da interseccionalidade também, e que vai situar o sujeito onde eles estão, né? De qual é meu lugar social, e que isso precisa ser pensado também dentro dos processos das práticas clínicas. O racismo estrutural, que daí eu utilizo o Silvio Almeida, né? E que é importante situar que o Silvio Almeida tem aí a questão das denúncias, né? De assédio e de estupro, e que foram foi um amplo debate assim para pensar se eu mantinha ou não as referências, né, dele, mas eu entendo que para além de questões aí de pensar o lugar do homem negro, a obra ela vai atingir muitos lugares independente dessa figura, né? Então a obra chega nas pessoas e vai produzir um efeito, e o efeito da obra é muito importante, porque acho que o Silvio Almeida ele trabalha o racismo dentro da radicalidade que ele precisa e que ele exige, né, que é um rompimento estrutural para que a gente consiga romper, né, com essas estruturas que a gente vai dizer capitalismo, patriarcado e racismo operando juntos, e que se a gente não tem a destruição dessas três lógicas, a gente não destrói o racismo. Então, eu gosto dessa perspectiva emancipatória, então por isso que trago o racismo estrutural também, nesse sentido de entender que o racismo está em todas as estruturas, independente do que a gente quer ou não. É tanto que quando eu vou trabalhar aí, até com meus alunos, assim, eu trago bastante isso, de que não é nosso desejo, às vezes a gente não está sendo racista porque a gente quer, mas porque isso está na estrutura, e é exatamente por isso que a gente precisa questionar. A eugenia e a quilombagem, enquanto processos muito importantes dentro do processo colonial escravocrata brasileiro. Então, a eugenia, depois aí do período da abolição, né, que o Abdias vai chamar de abolição formal, porque coloca o negro nessa posição aí de inferioridade, sem política reparatória nenhuma. Então, essa abolição acontecendo aí em 1888, logo após isso, começa uma movimentação no mundo, mas que no Brasil vai chegar no início aí de 1900, né, para a melhora da raça, e essa melhora a partir de um processo biológico, então, que se dá por vários meios, mas que vai trazer essa ideia de precisamos tornar o Brasil branco, né? Então, o Brasil, ele é negro porque ele né, nascido a partir dos indígenas, dos africanos, e essa mistura também com portugueses, a partir de muito estupro, muita violência também. Então, eles entendem que o Brasil precisa ser branco, e eles vão fazer, né, o que for possível para isso, e nos documentos dizem que eles até pensavam que em menos de 200 anos eles conseguiriam que o Brasil fosse branco. Então, a psicologia também participou, a gente tem datas de 1922, do primeiro evento da eugenia no Brasil, e que a psicologia marcou presença, né? Então, esse processo que vai se dar também na miscigenação, nessa mistura que a gente tem no Brasil, né, que às vezes até gerar quem é negro, quem não é, porque é um sangue misturado, que isso não aconteceu aleatoriamente, né? Foi um processo produzido para que diminuísse a nossa cor de pele, né, de fato. E a quilombagem, enquanto esses processos de resistência que aconteceram propositalmente também, não só enquanto luta, resistência, mas quanto processos que o Clóvis Moura vai dizer que desgastaram essa lógica colonial, né, que desgastaram a lógica escravocrata, que é produzir tensionamento, né, eu produzo tensionamento até que rompa. Então, os quilombos também, enquanto esses espaços, né, que tinham negros, em sua maioria, mas também que existiam brancos que, não negros, né, no geral, que se aliavam aí para pensar essa ruptura no sistema, né? Então, a gente teve quilombos muito grandes no Brasil que representaram aí esses espaços comunais de reconhecimento, de luta, de resistência, de pertencimento. Então, a partir desses conceitos, eu também vou trabalhar a metodologia desse trabalho muito ligada a uma perspectiva da literatura, assim. Então, dessa contação de história, produção de história, ficcionalização. Então, a Escrevivências da Conceição Evaristo, maravilhosa, né? Ela vai trazer essa ideia de pensar nossas histórias, contando até uma história anterior, né? Que ela vai dizer, lá no período colonial escravocrata,
as negras eram colocadas para contar histórias para os filhos brancos, né, dos senhores. E aí ela diz, né, naquele momento, naquele período, as pessoas negras, elas faziam o papel de acalentar, de trazer, de fazer essas crianças dormirem, né, nos seus aconchegos, nos seus confortos, e que muitas vezes elas estavam fazendo isso com os filhos de outras pessoas, enquanto os filhos delas tinham sido assassinados ou estavam em condição de escravização também. E aí ela diz, né, então essas histórias que lá no período colonial escravocrata serviam para adormecer os brancos, agora é para acordar eles desses sonos injustos, né, esses sonos que eles tiveram e que nós não. Então ela vai dizer essa escrevivência a partir de uma escrita da vivência, né, então acho que isso é uma invertida muito interessante da minha pesquisa, porque eu vou escrever minhas histórias também, eu vou escrever as histórias dessas mulheridades que eu tive acesso e vou contar a partir da literatura também, né? Então a Conceição diz que não é só contar, não é só narrar, né? Porque a história, o Abdias vai dizer, né, que quem não tem passado não tem presente, nem poderá ter futuro, né? Se eu não sei minha história, eu não consigo construir realidade, eu não consigo construir ancestralidade nem futuro, e que muito da história negra, ela é contada a partir da oralidade, porque não tem documento que registra, né? Tanto que se tivesse, os documentos que existiam e que eram produzidos eram destruídos assim que eles eram encontrados. Então, a Conceição vai trabalhar essa ideia de construir, de ficcionalizar histórias, de narrar histórias, e que aqui eu proponho as escrevivências não só na construção do texto, né, da análise, da pesquisa, mas a literatura aí, enquanto escrevivência também dentro do setting terapêutico, que a gente vai ver mais para frente como isso funciona. Então, as constelações de aprendizagem, eu só tive acesso a esse conceito por conta do meu orientador, né, que é um conceito que ele que criou. Então, a gente vai pensar, né, o que ele propõe, um conceito vindo da área da educação, que vai pensar como as aprendizagens de longa duração, né, como as aprendizagens negras, que elas vêm lá do passado e que elas são, elas passam de geração em geração, como elas chegam, como elas se fortalecem ao longo das comunidades negras e vão produzir esse conhecimento que às vezes a gente nem sabe de onde veio. Então, essa lógica de entender essas trajetórias, como isso vai passar aí ao longo das gerações e vai chegar até mim, por exemplo. Como a história que minha avó me contou chegou até ela, né? E aí a gente pode fazer isso no processo de destrinchar essas informações também, como eu fiz nessa pesquisa, mas também pensar isso dentro do setting terapêutico. Importante frisar que eu estou falando muito em relação à população negra, porque é esse meu foco de pesquisa, é meu foco de estudo, é o que eu me propus a fazer na dissertação, mas que é algo que eu ouvi na minha defesa, que eu acho interessante pensar que eu não produzi isso só pensando na população negra, né? As ferramentas que estão postas aqui também são para pensar a atuação da prática clínica em outros contextos também. Então, acho que dá para a gente ir pensando isso, mas que eu vou acabar focando na população negra, porque foi esse meu objetivo, né? Então, as entrevistas foram realizadas, então foram 5 psicólogas negras, a partir da autodeclaração. 2 travestis pretas, uma mulher cis preta e 2 mulheres cis pardas. Importante frisar, né, eu estou falando sobre mulheridades aí ao longo do texto, não sei se vocês observaram, mas quando eu coloquei o problema de pesquisa, lá estava mulher, cis, trans e travestis, né? Então, quando eu tive contato com a primeira pessoa que eu escolhi aí, né, eu fiz um processo de escolha dessas pessoas que eu ia entrevistar, a primeira era uma travesti. E aí, quando eu mandei o convite para ela, ela falou, olha, Ana, eu participo, eu gostaria de participar da pesquisa, mas eu não me considero mulher, eu sou travesti, né? E aí foi muito doido, porque isso fez um boom na minha cabeça, porque eu falei, nossa, e agora, né? Como que eu vou pensar isso? E aí eu recorri a Beatriz Nascimento, a Letícia Nascimento, quando ela vai falar, né, naquele livro do transfeminismo, que ela vai dizer, né, a gente precisa pensar mulheridades e feminilidades enquanto categorias de gêneros que são construídas nas relações sociais. Né? Então, pensar mulheridades para dizer, não existe uma mulher só. Né? Então, uma mulher negra, ela é uma mulher trans, ela é uma mulher, mas de lugares diferentes, de formas diferentes. Se a gente vai pensar, né, uma mulher cis, lésbica, tanto ela pode ser naquele padrão que a gente considera desfeminilizada, né, que as pessoas vão dizer, e mulheres masculinas, né, que é uma questão aí também, quanto mulheres feminilizadas, né? Então, esse lugar da mulher, ele não é único, são mulheridades. Tanto que a Bell Hooks, né, ela vai dizer sobre a mulher negra, ela vai dizer que, ao longo da história, a mulher negra nem foi considerada mulher,
porque não tinha as características de feminilidade que eram propostas, né? Como, por exemplo, a mulher negra, ela nem é mulher e ela nem sente dor, né? Então, ela pode ser tratada de uma outra forma, ela pode ser submetida a procedimentos sem anestesia porque ela não sente dor. Então, a gente vai pensar aí, nesses contextos, a produção das feminilidades, né? Que ela vai dizer, a gente vai criar, a gente vai subverter essa lógica daquilo que é esperado no imaginário social sobre mulher, né? Sobre feminilidade. Então, produzir sujeitas, né, dentro desse feminismo e produzir sujeitas a partir dessas categorias de gênero que vão desobedecer essa ordem, né, que vão desobedecer essa lógica e que são posições rebeldes diante da sociedade que a gente vai pensar, né, as pessoas trans e travestis. Então, as trajetórias contadas nessa dissertação, e aqui eu situo, né, que os nomes foram pensados a partir de pessoas que de fato existiram, né? Então, eu quis situar quem são essas pessoas e quem são essas pessoas dentro da minha pesquisa. Então, é o livro O Defeito de Cor, é um livro da Ana Maria Gonçalves que eu sou apaixonado, assim, acho que é um dos livros mais duros que eu já li, mas que é muito interessante, que vai contar a história. Eu não sei se vai, né? Eu falava que é índio, mas a gente fala que indé, eu não sei como que fala isso da forma correta, mas essa personagem que me marcou muito, que é uma representação da Luísa Maim, né? A Luísa Maim, que foi uma mulher sequestrada de África, trazida ao Brasil, e o nome dela não era Luísa, né? Que chegava ao Brasil e as pessoas tinham que ser batizadas, né? Dentro do cristianismo, dentro do catolicismo, e elas perdiam os nomes africanos. Então ela foi nomeada enquanto Luísa, e ela foi uma abolicionista, né? Ela foi lutadora aí, e esse livro vai contando a história de uma representação dela do que a gente tem a partir da oralidade também, e ela foi mãe de Luiz Gama, né? Então o que a gente tem de registros foi a partir do Luiz Gama, que contou a história da sua mãe, né, que foi o Luiz Gama, um dos maiores abolicionistas do Brasil. Então, nessa pesquisa, essa representação da Kinindi é uma mulher cis, parda, de 42 anos, participante ativa de vários coletivos negros, e isso enquanto uma potencialidade aí da sua história. Um ponto interessante também dessa questão dos coletivos negros é que dentro da minha pesquisa, esse também foi um critério, né, um critério de inclusão. As pessoas que fizeram parte dessas entrevistas tinham que ser psicólogas negras formadas na cidade de Londrina, que trabalham com a prática clínica, então todas elas trabalham com a psicologia clínica, independente da abordagem de referência, e também teriam que fazer parte, né, ativa ou anterior, de coletivos negros. Então, a próxima, que foi uma das mulheres também, que é uma psicóloga preta, atuante na clínica, candomblessista, e ela fala, né, uma mulher de fé, de resistência, de luta, e muito produzida dentro dos coletivos, né? Não só a partir do terreiro, que é um grande coletivo aí também, mas de outros espaços dentro das políticas públicas da cidade de Londrina, e que tem essa representação também desse reconhecimento aí a partir desse lugar coletivo. Então, esse nome levou, né, ela a Qualtune, e a Qualtune também foi pensada, né, a partir dessa representação da Qualtune, que é essa princesa africana que foi trazida aí para o Brasil, sequestrada também, que teve papel fundamental dentro do Quilombo dos Palmares e que foi até reconhecida como rainha, tendo um território, um espaço destinado, né, para que ela reinasse ali, né, construísse essa importante luta e reconhecimento, e que algo que me chamou a atenção para colocar esse nome nessa mulher foi a questão da tonalidade da pele, né, porque essas fotos que são construídas como representação da Qualtune é justamente a cor, né, brilhante que tem a nossa participante. A Preta Gil, que foi a terceira das pessoas que eu escolhi, a Preta Gil foi, logo que eu estava escrevendo, né, essa parte das trajetórias, foi o falecimento da Preta Gil, que foi em julho do ano passado. E me chamou muita atenção, né, porque a Preta Gil, por mais que ela ocupe um lugar social da riqueza, aí, né, de algo que muitas das pessoas nunca nem vão acessar, nem imaginar, não passa nem no imaginário acessar, me chamou muita atenção, né, porque ela sempre trazia essa ideia da mulher negra, de ser gorda, de ser bissexual, e que quando eu vi, né, aquela família negra sofrendo também, né, essa morte, o quanto isso mobilizou, me deu vontade de falar, não, essa mulher é importante também, né, e aí na pesquisa,
A Preta Gil também é uma mulher negra, bissexual, que se considera uma mulher de fé, que já transitou aí desde o catolicismo e que hoje em dia faz parte de uma aproximação aí com o candomblé e que também tem uma questão muito marcada dessa coisa familiar, né? Uma família grande, com muitos irmãos, e que também me lembrou, né, a família da Preta Gil, que também é uma família interracial. A Tibira do Maranhão, que é considerada, né? Eu coloquei primeiro crime porque é considerado, né? A gente não sabe se é o primeiro, mas é considerado primeiro. Primeiro crime de homofobia registrado no Brasil era uma pessoa indígena que ficou muito marcada por a forma brutal com que ela foi assassinada. Ela foi amarrada à boca de um canhão em praça pública, né? E foi explodida para demonstrar que os comportamentos que eram considerados inadequados, né? Práticas homoeróticas, que eles chamavam, sodomia, que isso não era aceito, né? Então, para servir de exemplo para outras pessoas. Então, na pesquisa, é uma travesti negra, né, que vai representar aí multiartista, psicóloga, atuante na clínica, macumbeira no candomblé. Então, também tem essa representação, né, de uma travesti que ela está presente em muitos espaços, ela transita muito, né, dentro da cidade, e que também foi para homenagear, porque acaba que vai ficando muito nesse lugar do sofrimento, né? Vocês vão ver que minha pesquisa aparece muito sofrimento, mas que eu não gostaria que ficasse só nessa parte do sofrimento, né? Que a gente precisa também mostrar a potencialidade, mas que às vezes é difícil, né? Dentro dessa lógica. Então, a última, a Chica Manicombo, que é considerada a primeira travesti do Brasil, que ela foi denunciada também pelos mesmos crimes que a Tibira, e que aparece que ela usava, né, alguns tecidos, algumas roupas que indicavam essa coisa da feminilidade. O nome Chica foi reconhecido muito recentemente pela Astra Rio, porque era chamada aí pelo nome morto até muito pouco tempo atrás. Então, na pesquisa, é uma travesti psicóloga atuante na clínica e no serviço público de atendimento psicossocial. E o que me marca muito na Chica Manicombo, né, da pesquisa, a travesti que eu tive contato, é que ela fala, né, que ela é uma travesti que ela desbanca as lógicas, os estigmas sociais ditos sobre as travestis, porque ela é uma mulher muito amada, né, uma feminilidade muito amada e aceita dentro da família dela. Ela trabalha num serviço público, ela nunca teve na rua, nunca teve em prostituição, e que isso, né, ela diz, né, isso é muito estranho. Quando eu estou nos ambientes, isso marca muito mais diferença em relação à experiência de outras travestis. Então, aqui eu vou dizer, né, algumas coisas, vou tentar passar de forma mais rápida aqui, mas aqui eu fui esquematizando como foi produzido meus capítulos, né. Então, eu pensei empretecer a saúde mental, então conhecer a história para a gente conseguir lidar com ela dentro da psicologia. Então, saindo lá da psicologia como modelo médico individualizante, né? Tem alguns autores que vão dizer psicologia como prática privada, liberal e individualizante. A gente não vê o sujeito na sua relação com os outros, na sua relação com a sociedade. Aí vai pensar, né? A psicologia na conjuntura brasileira, como sai lá dos processos de eugenia, do manicômio de Barbacena, pensar ali a construção e o surgimento do SUS, associado a isso as reformas psiquiátricas, o luta antimanicomial, para pensar a formação de psicologia, né, no Paraná, e pensar também como a psicologia vai pensar essas questões de raça, de classe, de gênero, na produção do sofrimento psíquico e na prática profissional. E aqui dizer, né, vai pensar ou não vai pensar, né, acho que não pensar também é um dado, e eu vou discutir isso dentro do trabalho. O outro capítulo, eu também estava escrevendo esse capítulo quando o Ender e o Kelvin foram assassinados, e isso me marcou muito, assim, e aí eu decidi colocar, né, o nome do capítulo em homenagem a eles, que diz, né, sobre essa conjuntura histórica do Brasil, né, de como deles que não sei se quem não viu, dá uma pesquisada depois, mas foram 2 jovens que foram assassinados aqui em Londrina, né, dentro da favela da Brataque, e que é um contexto muito próximo para mim, porque eu morei a vida inteira no Jardim do Sol, que é o bairro do lado ali. Então, são muitas histórias como essa, né? Os dois não são exceção, eles são a regra. Então, também achei justo pensar nessa lógica da conjuntura do Brasil, como isso acontece no Paraná e Londrina, e como isso vai permear também a produção de sofrimento e a produção dos processos de saúde. Então, a lógica do trabalho e das determinações sociais também,
reconhecimento racial e de gênero no contexto social. Teve uma das participantes que ela disse, né? Para mim, me descobrir travesti foi muito parecido com me descobrir negra. As duas coisas andam juntas, não dá para a gente separar. Por isso, essa ideia de pensar o sujeito na integralidade, né? O SUS, os documentos do SUS dizem muito isso. Eu não sei se dá para a gente pensar alguém na integralidade, né? Eu arrisco a dizer que não. Mas essa ideia da integralidade vem disso, de pensar o sujeito também nas suas condições concretas e materiais de existência, e que isso quer dizer no contexto em que essa pessoa vive. E a construção histórica das mulheridades e feminidades negras, né? Que aí eu vou pensar o lugar das mulheridades, o lugar da travestilidade dentro do cenário social, né? Isso associado também às questões de raça, porque eu vou utilizar algumas autoras que vão pensar o lugar mesmo, né, das mulheridades dentro do Brasil. Os coletivos negros, como espaço de reconhecimento, produção de cuidado e atuação profissional, algo que eu já tinha pensado, né, o quanto que os coletivos negros eles têm importância nessa ideia da construção de pertencimento, de tensionamento, mas que eu percebi o quanto que, ao longo da pesquisa e das referências que eu fui acessando, como é importante também na questão da produção de saúde mental, né? Então, a gente identificou aí alguns coletivos que foram citados por ela, né? Em Londrina, alguns coletivos do movimento negro, os terreiros também, enquanto coletivos importantes, os movimentos sociais, NEAB, em Londrina, né, o coletivo Dona Vilma, a Comissão Étnico-Racial do CRP também, entre outros. Eu não estou entrando especificamente aqui, mas se vocês quiserem a dissertação também depois para ler, para se aprofundar, eu passo, mas acho que tem coisas que não fica muito, né? Minha dissertação tem 270 páginas. Se eu for falar tudo aqui, vai ficar muita coisa. Então, estou tentando colocar alguns fragmentos. Então, a partir daí, há uma mudança de lógica, assim, para mim. Porque eu tinha colocado antes uma prática clínica racializada e antirracista. E aqui eu tensiono a ideia de, não, precisa ser mais do que isso. Então, eu nomeio, né, essa prática clínica defendida na minha dissertação com a prática clínica racializada, antirracista, generificada e classista. E a partir do contato com essas mulheridades, eu vou construir 10 estratégias clínicas. Como eu disse, né, construir junto com elas, assim, né, analisei as entrevistas, analisei o contato, foi até legal que eu tive retorno de todas elas, de, nossa, como essa conversa foi legal, como foi legal ter contato com coisas que eu não tinha contato antes, como, né, foi interessante pensar na minha formação e tal. Então, acho que isso fez muito sentido para mim, porque eu falei, não fez só para mim, não foi bom só para mim, foi bom para elas também, e acho que isso é primordial, né. Então, eu fiz essa imagem para dizer quais são essas estratégias, né? Mas eu vou passar uma a uma. Né? Essa é mais para dizer que essas estratégias vão construir o que eu acredito que seja cuidado em saúde mental racializada. E aí dizer, né? Não, essa produção ela é construída a partir dessas unidades e de um monte de autores que eu acessei, né? Então, é dizer que isso aqui eu não estou propondo enquanto um caminho único, enquanto única possibilidade de atuação. Mas acho que é fundamental a gente passar por esses pontos para entender que isso também está dentro da lógica e que isso também vai aparecer dentro de uma escuta do ambiente do setting terapêutico, né? Então, eu costumo dizer, né, que eu trabalho com a clínica há muito tempo, mas eu acho que eu sou fã e hater da clínica, né? Porque eu acho que a clínica individual, ela precisa ao longo tempo, se a gente tivesse uma produção social e uma prática de cuidado e de saúde coletiva, nem precisava ter clínica individual. Mas já que ela existe, vamos pensar uma forma de melhorar, né? Da gente não ter dentro da clínica só processos meritocráticos, individualizantes, da pessoa achar que é só dentro do processo clínico que ela vai melhorar e que ela vai conseguir melhorar as condições de vida dela. Então, a primeira estratégia que eu posiciono é a escuta interseccional. Isso foi interessante porque eu não tinha colocado essa estratégia quando eu defendi, né? Eu defendi faz um mês, e aí a Flávia, que estava na banca, ela sugeriu de acrescentar, e para mim fez muito sentido, que por mais que eu já tivesse dito sobre a interseccionalidade enquanto uma metodologia da pesquisa, situar aqui é dizer, né, a escuta interseccional ela precisa ser a primeira. Se a gente não adquirir a habilidade de analisar os contextos de raça, classe e gênero na produção de sofrimento psíquico, a gente não consegue fazer, né, andar as outras estratégias que eu coloquei. Então, é dizer que a gente vai usar todas as estratégias? Às vezes não, né? Às vezes vai usar tudo junto, né? A gente só
separa aqui também como uma forma didática de entender o meu pensamento e a forma como eu achei que fez sentido a produção dessas estratégias. Então, a Patrícia Hill Collins, né, junto com essa outra autora, ela vai pensar no texto no livro que fala sobre interseccionalidade, o pensamento da interseccionalidade enquanto praxis crítica. Então, pensar que eu não posso pegar a teoria e tentar enfiá-la na prática e fazer caber. Eu preciso construir uma teoria a partir da prática, né? E que foi o movimento que eu fiz dentro dessa dissertação, né? Pegar lá o que elas falam, o que elas falaram para mim, e produzir conhecimento a partir disso, né? Utilizar autores para embasar isso também, para deixar mais forte, mais estruturado, porque a gente faz muito isso na academia também, né? De tentar vir com a teoria pronta e chegar lá na prática, tentar enfiar e fazer caber, e aí a gente produz violência, né? Então, a escuta interseccional, eu fiz um exemplo lá dentro da dissertação, que é exatamente essa imagem que está aqui, que eu peguei uma das participantes e coloquei alguns fragmentos que eu entendo que são atravessamentos de interseccionalidade, né? Pensando que como eu pego uma perspectiva marxista, a gente vai considerar essas três estruturas, né? Então, os atravessamentos de raça, de classe e de gênero. Outros autores vão trazer outros marcadores também como estruturais. Aqui eu faço essa separação desses conceitos, desses fragmentos, a partir dessa noção de raça, classe e de gênero. Então, eu comecei com família, né, para dizer que a realidade dessa profissional aí, né, dessa pessoa, ela precisa ser pensada a partir também desse contexto familiar, de uma família interracial, que os irmãos não tiveram acesso à universidade pública porque não tinham condições, a família não tinha condições, essa mãe que é professora com múltiplos trabalhos, que precisou sustentar, não só subjetivamente, mas financeiramente essa família, né, oferecendo esse cuidado, algo que me chama a atenção, né, que ela fala, a Preta Gil, na entrevista, ela fala, nossa, quando eu cheguei em Londrina, porque ela tem, igual a mim, são em 7, né, o irmão mais novo faleceu, então são os 6 irmãos e ela é a mais nova desses 6, né, eu também somos em vários irmãos, né, então isso me lembra também a minha família, e aí ela fala, né, que quando ela chegou em Londrina, ela foi a única que pôde fazer faculdade, né, pública, que ela era do interior de São Paulo, e aí ela veio para cá e ela fala, nossa, quando chegou aqui foi muito estranho para mim ter um guarda-roupa só para mim, ter roupa só para mim, ter coisa só para mim, porque sempre foi tudo na divisão, né? Então, isso é pensar interseccionalmente também, né? Quais fatores que impactam também na vida dessa pessoa. E aí eu vou destrinchando, né? Reconhecimento, territorialidade, espiritualidade, relações, formação profissional, trabalho. Então, essa é uma pessoa que ela passou por inúmeras situações na vida que fizeram com que isso situasse ela. Quem é essa mulher hoje? Quem é essa pessoa e a produção do seu sofrimento psíquico hoje? Então, não tem como eu dizer sobre Preta Gil se eu não dizer sobre todos esses marcadores e como que eles se interconectam, né? Como que eles se encontram e como eles vão produzir não só sofrimento psíquico, mas com potencialidade, né? Então, a escuta interseccional é isso, eu consegui compreender essa pessoa muito para além daquilo que aparece, né? Então a minha demanda é porque eu tenho um problema no trabalho, beleza, mas qual é esse problema? Quem é essa pessoa? Para além disso, com quem eu me relaciono? Qual é a raça dessas pessoas? Qual o gênero? O que eu posso pensar dentro dessa estrutura toda? E aí, né, pensando a partir disso, que ali na história da Preta Gil a gente vai identificar, né, muitos espaços coletivos que puderam, inclusive para ela são vários, assim, né, que produziram subjetividade, e aí eu trago também a quilombagem enquanto esse espaço de aposta também para a gente pensar num setting terapêutico. A clínica produz processos sociais? Gente, não produz dentro do quilombo dentro da clínica, eu não produzo coletivo dentro da clínica, não é essa a lógica. Mas é entender que eu posso pensar com essa pessoa quais os espaços de aposta coletivo que ela pode estar. Então, isso vai sair de dentro dessas paredes que a gente tem dentro da clínica, né? Então, é pensar onde essa pessoa pode encontrar pertencimento, reconhecimento, né? Às vezes, ela vai
se é uma mulher negra, por exemplo, ela pode ver em mim alguns fragmentos que possam fazer com que ela se reconheça, se identifique. Mas às vezes a gente não tem nada a ver com a pessoa que a gente está entendendo, né? Então, onde ela vai coletivamente reconhecer espaços que possam desgastar essa lógica? E isso não é só para a pessoa negra, são para as pessoas, porque quando a gente vai trabalhar, por exemplo, né, com pessoas que são neurodivergentes, ou pessoas que têm alguma dificuldade de habilidade social, a gente vai tentar a reinserção social, né? Então, dizendo que é importante o coletivo, é importante o contato com o outro, né? A gente só se reconhece a partir do outro. Então, pensar essa possibilidade aí enquanto um processo de saúde mental também, né? Então, reafirmando, eu coloco aqui a quilombagem enquanto esse processo, mas não para produzir dentro da clínica, mas para trabalhar com a pessoa quais os espaços que ela pode fazer isso que seja fora, né, dessa perspectiva da clínica. A partir disso, uma outra estratégia que eu nomeei enquanto nomear a norma, né? Então, nomear a norma para redistribuir violência. Quando a gente fala de população negra, a gente vai estudar e vai ver as referências, os autores dizem, né, o quanto que a população negra sofre muito com auto-ódio, né? Então, trazer para si o sofrimento, né? A dor é essa, a violência da estrutura produz isso, e aí eu adoeço, eu produzo ódio contra mim. Só que isso não é individual, né? Então, eu preciso trabalhar com a pessoa para que ela consiga entender quais dessas discriminações, quais opressões que estão acontecendo com ela. Então, nomear racismo, nomear transfobia, nomear machismo, e não é só nomear violência, mas é nomear potencialidade também. Eu não lido com aquilo que eu não sei, né? Se eu não sei, eu não consigo trabalhar nesse sentido. Então, trazer para dentro do espaço terapêutico um distanciamento de lógicas meritocráticas. Então, eu não consigo isso porque eu sou desorganizado. Porque fulano está viajando a terceira vez para o Nordeste e eu nunca viajei. Porque... Tá, mas qual que é a vida do fulano? Né? O que tem a ver também com processos estruturais que não tem a ver com você? E aí, eu não estou dizendo que a gente não vai pensar na clínica a responsabilidade individual também, porque, às vezes, eu posso melhorar a minha organização, mas, mesmo melhorando a minha organização, eu não vou atingir o patamar do outro. E a clínica, muitas vezes, reforça, né? Eu lembro que eu escutava muito na faculdade, responsabilidade subjetiva, qual é a sua responsabilidade no sofrimento que você se encontra? Às vezes a gente culpabiliza, né? Então, o nomear a norma vem nesse sentido. Se eu entendo que é estrutural, eu vou ver o que fazer com isso. Se eu entendo que o problema é com o meu trabalho, eu vou ver o que fazer com isso. Se eu entendo que eu estou sendo violentado na relação que eu estou, eu posso lidar com isso, né? Quantas vezes eu já precisei nomear, você está num relacionamento abusivo, você está num relacionamento que está te trazendo sofrimento. Então, é preciso, né? Eu gosto muito dessa citação, porque é para dizer que a partir disso tudo a gente precisa identificar, fazer com que as pessoas elas não fiquem convivendo, naturalizando as condições perversas de vidas que elas têm. E para isso a gente precisa fazer também esse processo que às vezes é até psicoeducativo dentro da clínica. Gente, vocês têm alguma questão? Eu estou falando sem parar. Não sei se apareceu alguma coisa. Como eu não estou vendo vocês também, qualquer coisa vocês me parem aí, não sei, para eu tirar alguma dúvida, ou enfim, né? E quem quiser falar a dúvida, interromper, pode escrever aqui também no chat e eu leio para a Letícia. Isso. Então, a outra estratégia, né? A construção e contação de histórias por meio da literatura. Então, eu estava vendo uma entrevista da Conceição Evaristo que ela disse, né, que a memória, ela esquece, e que é nesse espaço, é nesse vazio da memória que a gente quer criar, reinventar. Então, a gente pode usar a literatura, a contação de história, a construção, como ferramenta clínica também. Não só para aquilo que eu construo, com aquilo que eu narro, mas aquilo que às vezes eu vou ficcionalizar. Um exemplo, né, esse livro da Carolina Maria de Jesus, O Quarto de Despejo, ela vai contar a realidade dela, né, a violência, a brutalização que ela sofre, ao mesmo tempo as belezas também, e em meio disso ela ficcionaliza, né? Como eu queria que fosse assim, como eu queria
que as nuvens, né, de algodão, que representassem isso para mim. Ela vai ficcionalizar uma realidade que ela gostaria que fosse a dela. E que a gente pode fazer isso também dentro do setting terapêutico. Vamos construir história. Eu tenho um paciente, inclusive, que é um menino que a gente construiu uma história junto, inclusive eu tenho um livro físico, eu fiz a história com ele, a gente montou junto, e depois eu fiz as imagens por IA mesmo, né? Fiz um livro, fiz a impressão em gráfica, e entreguei o livro para a família, e foi muito legal, assim, porque ele contou a história dele, do jeito dele, com as coisas que ele acha, do jeito que ele entende como interessante, né? Então, isso para mim é muito valioso. Não só construir, como aquilo que a gente já tem pronto, né? Como, por exemplo, coloquei ali o Canção para Ninar, Menino Grande, que é um livro que trabalha sobre masculinidade também, né? Então, o quanto eu posso trazer isso para o setting terapêutico, eu já, por exemplo, com um paciente negro, um homem negro, eu já trabalhei esse livro, emprestei o livro para ele leu, ele trouxe para mim, conversamos, pensamos o que isso tinha a ver com a vida dele, e que isso fez muito sentido, né? Então, a partir disso também, eu falo muito, né? Eu falei de questão negra, de pessoas negras, de população negra, mas não é só nós que somos racializados, né? Então, eu achei interessante que pensar essa estratégia da branquitude enquanto raça, que teve uma das participantes que ela disse, né? Eu preciso compreender o mundo civilizado dos brancos, entender que a nossa lógica social ela é pautada, ela é organizada para pessoas brancas. Tanto que você não ouve alguém dizer assim, eu encontrei com uma pessoa branca. Eu estou ficando com uma pessoa branca. Nossa, eu estou ficando com uma pessoa, com uma mulher negra tão bonita. Eu estou ficando com uma mulher branca bonita. A gente não fala assim, né? Eu lembro uma frase que eu escutava muito. Nossa, mas que pretinha metida, hein? Eu nunca vi alguém dizer, nossa, mas essa branquinha é metida, né? A não ser as pessoas negras que às vezes colocam para, né, tensionar mesmo essa lógica. Então, a negritude que está marcada enquanto raça. E a gente precisa tensionar isso, porque não é só. Então, as pessoas brancas, né, e a branquitude não só enquanto pessoas brancas individualmente, mas enquanto uma lógica que opera e que vai colocar algumas pessoas em posição de privilégio. Então, a outra estratégia, a representatividade atrelada à compreensão do contexto social e racial. Então, pensar uma perspectiva crítica da representatividade, né? Então, eu coloquei ali questionar esse lugar da clínica também só enquanto branco atendendo branco, mas também entendendo que tudo isso está sendo falado porque é importante que as pessoas não negras também saibam atender pessoas negras, mas que às vezes é importante para algumas pessoas negras serem atendidas por pessoas negras também, tensionando essa lógica da branquitude também dentro do set. Coloquei o Chavoso ali também, porque eu gosto muito de trabalhar esses representantes do imaginário social, né? Eu lembro que eu trabalhei Chavoso com um adolescente que eu atendi, porque eu era um adolescente muito fora daquilo que é esperado dentro da lógica social, e que sofre muito, né? Sofria muito porque era considerado maconheiro, pichador, vagabundo, sem vergonha, e que aí tensionar essa lógica. Será que é assim mesmo? Ou será só que você ocupa uma posição que não é aceita dentro da sociedade, né? E tensionar essas representatividades, como, por exemplo, o Chavoso, né? Comunista, gay, favelado, e que é uma representação de uma pessoa sensacional e que faz uma produção de conhecimento muito absurda, assim, e que pode ser usado como referência. A outra estratégia, né? Pensar que a gente precisa tensionar quem a gente utiliza enquanto referência, que eu coloquei só alguns dos que foram citados, mas foram citados muito mais que esses, né, enquanto referências não só de produção acadêmica, mas como referências de produções artísticas, de produções culturais, e que devem ser tensionados para a gente conseguir entender a realidade, né? Então, não adianta eu achar que eu vou trabalhar uma clínica racializada se eu ficar trabalhando Freud, Lacan, né, essas pessoas que a gente vai ver dentro da academia aí e que não produzem conhecimento racializado, né? Então, eu não posso trabalhar com eles? Posso, mas eu preciso também ter outras referências, até por meio da literatura. A literatura ajuda muita gente também a compreender a realidade. A outra estratégia, encaminhamentos concretos coloniais, contracoloniais. Isso aqui é interessante porque eu lembro que quando eu estava na faculdade eu aprendi muito que a gente não podia fazer sugestão, né? Tipo, na psicanálise, assim, se você está falando para a pessoa fazer alguma coisa, você está sugestionando, e isso pode levar a pessoa, enfim, né, produzir várias outras coisas, e eu proponho justamente o oposto a isso, assim, né?
pensar em encaminhamentos concretos, que às vezes vão ser na prática, pensar com a pessoa acesso a políticas públicas, informações em relação a direitos que ela tem, a lugares que ela pode ir, ou às vezes até encaminhamento para coletivo, para movimento social, para batalha de rima, né? Coisas que contradizem essa lógica que a gente trabalha na psicologia de neutralidade. Eu não posso dizer, eu não posso pensar, eu não posso mostrar. Não, a gente pode e deve, a gente precisa se posicionar, e que às vezes esses encaminhamentos eles precisam ser concretos, né, e que eles representem também essa lógica contra-colonial. E a última, né, as constelações de aprendizagem também, não só como proposição metodológica, mas também como essa forma de pensar essas aprendizagens e que pode isso até acontecer a partir de um processo, às vezes, até material, assim, né, pegar uma folha, pegar e desenhar, pensar, isso aqui vem daqui, de onde isso sai, onde esse conhecimento sai, de onde que eu entendi essa ideia, e destrinchar isso para entender quais são essas aprendizagens de longa duração que vão pensar e que vão fazer com que a gente produza os nossos modos de ser, de viver e de entender as coisas. Então, acho que um outro aspecto que apareceu muito, assim, né, que foi a espiritualidade como dimensão articulada à memória ancestral e ao culto dos orixás. Isso aqui é algo que me fez questionar também essa lógica social, né, que a gente atravessa. Por quê? Como o Brasil foi um país invadido, né, por portugueses e que trouxeram a religião católica, a Igreja Católica ela assumiu, né, um espaço de destruição total das pessoas africanas e dos indígenas. Então, o Rufino, né, no livro dele, que ele vai pensar a pedagogia das encruzilhadas, ele vai dizer, né, que o colonialismo, a igreja e a ciência é uma tríade que vai operar na vigilância do corpo, na edificação da mente e na salvação do espírito, né? Então, certo e errado, pecado, né, essa lógica do pecado, da culpa. Então, me fez tensionar, a partir do que elas disseram, sobre as representações que a gente tem no campo da espiritualidade, da religiosidade. Importante destacar aqui que eu estou dizendo sobre representação social, né? Eu não estou dizendo necessariamente sobre religiosidade, sobre espiritualidade, né? As participantes da pesquisa, somente duas, né? Na realidade, duas que não falaram sobre religião, as outras três, todas religiões de matriz africana. Então, assim, pode estar associado ou não. Eu, por exemplo, não tenho uma religião, né? Então, acho que valorizar a ancestralidade e o culto dos orixás não precisa ter a ver com uma questão religiosa, mas sim com um respeito ancestral àqueles que vieram antes de nós e que também produziram conhecimento a partir desse lugar, né? Porque é muito no meio social. Nossa, eu lembro muito quando eu participava de congresso de psicanálise, né? Nossa, como aquela mulher ela se porta como Maria, numa posição de entregar a vida para o outro, de um sujeito passivo, virgem, pura, mas ninguém sabe dizer uma representação de Exu, de Oxum, né? Então, assim, a gente precisa também aumentar o nosso repertório para entender representações que podem servir a outras pessoas também, né? Então, a espiritualidade nesse sentido, de recuperação ancestral daquilo que foi perdido, né? E acho que, encaminhando aí para as considerações finais, né, eu pensei de trazer o quanto que essa pesquisa ela trouxe relevância teórica para mim, para pensar essas questões, mas também afetiva, assim, foi uma pesquisa que eu gostei muito de fazer, por mais que tenha tido seus sofrimentos, seus percalços, né, foi muito afetivo, muito gostoso, pensar, né, a relação dos coletivos, não só como um espaço de luta, mas também como prática profissional racializada, como possibilidade, né, de reconhecimento, de luta, e também a importância dessa construção dessas 10 estratégias, né, que para mim foram muito caras também, que foi muito importante de pensar aí dentro dessa lógica do trabalho com a prática clínica. Então, acho que é isso, assim, no geral, né, eu falo que eu tomei a liberdade de reescrever uma passagem do Fanon, né, e aí eu coloquei assim, né, no final desse trabalho, que eu, mulher de cor, quero apenas uma coisa, que o instrumento jamais nos domine, que cesse para sempre a escravização do homem pelo homem, ou seja, de mim por outro, que me seja permitido descobrir, desejar, quem quer que seja, onde quer que se encontre. Então, pensar, né, que é isso, é que
a teoria não domine a gente, né, mas que a prática seja instrumento para a gente pensar a teoria, e que essa escravização, né, essa perspectiva colonizadora que a gente vive dentro da psicologia também, que ela acabe, né, e que a gente consiga pensar essas questões de gênero, de sexualidade, de orientação sexual, associadas à questão racial, à dimensão racial, de uma forma ética, política, e que isso seja também pensado dentro da clínica. Então é isso, né? Como diz Conceição Evaristo, né? A gente combinamos de não morrer, né? Então, dentro dessa lógica, é combinar não só de não morrer, né? Mas de pensar, de questionar, de criticar e de ter um apreço também, que é muito caro para mim, essa questão de se rebelar, né? De ter uma rebeldia com aquilo que está imposto para nós como uma verdade absoluta. Então, acho que é isso, gente. Agradeço o espaço. Espero que a gente possa compartilhar também outros momentos e que isso seja de forma presencial também, que, né, acho que para mim seria muito mais interessante. Acho que é isso. Acho que encerro assim. Bom, te agradecemos também, Ana Letícia. Eu acompanhei a trajetória, assim, no sentido de... Estava ali no começo da pesquisa, vi a qualificação, vi a defesa, e agora vendo a tua apresentação, como que a tua pesquisa cresce toda vez que você volta nela, se debruça, ela que já você falou, né, é uma pesquisa bem robusta, ela é bem grande, eu não sabia que, inclusive quero ler também, mas que mesmo depois da defesa, ainda assim tem coisa para pensar, você volta ali, traz mais informações, então eu achei muito bacana, assim, de ver o quanto que... Eu acho que se a gente continuar voltando, ela vai continuar crescendo. E então eu compartilho aí do que você disse no início, de que como que será que está reverberando, né? Como que está chegando nas pessoas e como que vai chegar ainda, né, a partir do que você trouxe, que eu achei, assim, de uma importância imensa, imensa. Uhum. Massa. Bom, isso é muito legal. Acho que bem isso que você falou, parece que cada vez mais vão surgindo mais coisas, e acho que isso tem a ver com o contato com as pessoas também, né? A gente fala, as pessoas retornam, e aí isso vai produzindo efeito também, né? Queria abrir aqui para as pessoas que estão assistindo, se tiverem comentários, se tiverem alguma pergunta, né, sobre a pesquisa ou também sobre a prática da Ana Letícia. Bom, esse webinar ele vai ficar gravado e disponibilizado na página do YouTube do programa de psicologia, e lá também dá para se fazer comentários também, a gente continua essa conversa, né? O canal, deixa eu ver, eu anotei aqui o arroba ppg psicologia well, é o canal do YouTube, e o Instagram é arroba ppgpsiwell. E ficamos disponíveis aí também, de fazer essa mediação também com a Ana Letícia, né, que é mestra lá pelo programa, e convidar também, eu de novo queria saber se já posso encerrar, dar mais uma oportunidade aqui a quem está presente. Convidar vocês a continuar participando desse ciclo de webinar, né, nos próximos, que o próximo, então, eu que vou apresentar. Parabéns, sua professora. Obrigada. Dia 19 de junho, então, às 7h30, 7h30 da noite, um livro de imagens para pequenos leitores, uma proposta de avaliação e intervenção. E dia 28 de julho, mês 7, com a Rebeca Almeida Pessoa, Minha Mãe é Maria Ninguém, trajetórias de mulheres cujas maternidades foram destituídas. Então, agradeço novamente, Ana Letícia, né, por toda essa partilha, todo esse conhecimento aí que foi apresentado para a gente. Agradeço quem participou hoje. E estamos aqui recebendo as palmas e os agradecimentos também dos participantes aqui. É isso, eu que agradeço o espaço, agradeço
né? Vi que tem gente que já assistiu uma vez e está assistindo de novo, né? Então, agradeço aos meus alunos também que estão vendo lá. E acho que é isso, gente. Boa noite para vocês, bom descanso. Boa noite. Tchau.